Bom dia, boa tarde e boa noite. Saudações alfa-sirianas a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Eu sou Rui Mendes e estou aqui para gravar um encontro, um web seminário, uma videopalestra para todos os nossos amigos no Brasil e em Portugal. E o tema elegido para nosso encontro de hoje é pertinente e interessante, como sempre, principalmente para as pessoas brasileiras. Hoje nós vamos falar sobre pobreza, inveja, charlatanismo e mitomania. E esse tema foi elegido justamente porque faz pouco mais de um mês, pouco mais de 30 dias, que nós realizamos a primeira live do nosso canal, no dia do meu aniversário de 40 anos. E aquele foi um evento muito agradável. Até a pessoa do meu irmão Paulo Castilho apareceu para celebrar comigo e com todos os nossos seguidores, com todos os nossos apoiadores. E a alegria foi tanta no dia do meu aniversário de 40 anos, que daquele momento em diante a pessoa do meu irmão começou a manifestar interesse em realizar yoga, em realizar psicoterapia remota. E assim demos sequência e assim foi feito. E nós conseguimos ter 2 ou 3 sessões, tanto de yoga como de psicoterapia. E realmente foi algo muito trágico, foi uma grande decepção tentar ter contato com meu irmão outra vez. Mas também foi importante para entrar em contato com certas realidades que, quando a gente é família, a gente tem a tendência a querer distorcer, a querer ver com olhos doces, né, ou passar panos quentes. E a grande verdade é que esse processo com meu irmão Paulo Castilho de decepção, né, de perder completamente a fé e a esperança de que essa pessoa possa regenerar-se ou sequer ser um dia humana, justa, honesta, me fez justamente chegar à conclusão que essa pessoa que foi o meu irmão, que é o meu irmão há 40 anos, né? Ele sempre fingiu todos os sentimentos positivos dele, né? Não somente por mim, mas nos relacionamentos dele em geral. E talvez por isso tenhamos elegido esse tema para tratar hoje, porque todas essas características, né? A pobreza, a inveja, o charlatanismo e a mitomania, que é o hábito de mentir, né? A mentira patológica, todas essas realidades foram diagnosticadas dentro da psique dele, dentro da alma dele. De maneira que nós tivemos a oportunidade de realizar assim uma viagem, né, pela nossa infância, por quando nós éramos crianças, né? E claro, nunca escondi de ninguém, principalmente aqui nesse canal que é o meu divã. Eu sempre admiti que a minha relação com as pessoas da minha família em geral sempre foi conturbada, mas com meu irmão Paulo Castilho sempre foi muito peculiar, justamente porque existe toda uma simbologia de eventos na nossa biografia enquanto irmãos, né, que dá a entender o quanto a encarnação dele foi criada justamente para curar um nível de maldade, um nível de perversão, um nível de crueldade, né, um nível de inveja, um nível de necessidade de vingança profundo e tremendo. E assim, alguns eventos que eu separei aqui para citar, por exemplo, quando eu tinha 1 ano e meio de idade e ele devia ter 4, nós ainda morávamos em Sorocaba na primeira fase da vida, e do nada minha mãe viu ele pegar o carrinho de bebê onde eu estava dormindo ou brincando, era uma criança de 1 ano e meio, e ele simplesmente, sem falar nada, jogou pela escada abaixo esse carrinho. Podia ter me matado com 1 ano e meio de idade. Logo quando eu tinha 3 anos e meio, houve um evento em que ele era uma criança muito destrutiva, né? Muito carente de atenção, tinha uma necessidade muito grande, né? De fazer graça, de dar a última palavra, de fazer piada com tudo. E claro, né? A comédia é o outro lado da agressividade, né? Necessidade de ser humorista, necessidade de ser comediante pode ser uma patologia criada para esconder uma realidade muito feia, muito forte.
Mas enfim, quando eu tinha 3 anos e meio e ele já tinha uns 7, ele pegou o martelo e arrebentou a caixa de som da TV com esse martelo. E a gente sempre ouviu o barulho da chave quando meu pai estava chegando em casa, ele girava a chave e a gente já sabia que estava chegando e corria para abraçar. E na hora que ele ouviu o barulho da chave, ele viu o martelo, ele tinha 7 anos já. E ele colocou o martelo na minha mão, que era uma criança de 3 anos e meio. Não deu outra. Meu pai chegou, olhou para a TV, viu o martelo na minha mão e eu tomei a primeira surra da minha vida aos 3 anos e meio de idade. E é curioso como essa é uma característica que sempre fez parte da personalidade do meu irmão Paulo Castilho, né? Justamente porque ele não se contenta em destruir. O prazer dele, a alegria dele, o orgasmo existencial dele se dá justamente colocando o martelo na mão de um inocente que ele vê apanhar no lugar dele, enquanto com ele não acontece nada. Então, assim, esses eventos, né, jogar da escada, a TV e o martelo, entre milhares de outros eventos que eu poderia ficar aqui enumerando por horas, que conformaram a nossa vida em família, né, como uma vida de eterna provocação, de eterna tortura e maltrato, que era algo que meu pai fazia com a minha mãe e, obviamente, o meu irmão mais velho aprendeu a fazer comigo, né? Ele não é culpado, mas ele é cúmplice. Ele é responsável. E é justamente por isso que ele se tornou uma pessoa mentirosa, se tornou uma pessoa enferma, né? Porque ele não quer se responsabilizar pelos malfeitos dele, ele não sabe pedir perdão, ele não sabe perdoar a si mesmo, entre outros eventos que são fundamentais para que a sua consciência possa ser expandida e para que você não se torne um mentiroso, né? Então, quer dizer, essa vida de provocação, tortura e maltrato foi mantida pelo meu irmão, pela minha família. Algumas pessoas ainda mantêm isso. E a grande verdade é que a pessoa do meu irmão, no final das contas, ele nunca teve crises morais por ser esse camarada, né? Mentiroso, aproveitador, vingativo, destrutivo, que influencia as pessoas umas contra as outras, né? E se finge de sanador e pacífico, né? Então ele sempre foi um filho da puta, um mentiroso de categoria mesmo. Imagino que nas vidas passadas dele foi assim que ele aprendeu a conquistar as coisas para chegar a ser isso que ele é hoje, né? E claro, quando é assim, a pessoa, para resolver as mentiras que ela sustenta, ela tem que inventar outras mentiras e seguir sustentando essa. E isso cria um sistema, né? Que se alimenta, que se retroalimenta, que se engrandece, que obtém muitíssimo poder através desse processo de mentiras. Então, quer dizer, o que significa a pobreza, né? Segundo o dicionário, a definição de pobreza é justamente não poder satisfazer necessidades físicas e psicológicas básicas por faltas de recursos como alimento, vivenda, educação, assistência sanitária, água limpa e eletricidade. Então, quer dizer, pela definição que o dicionário nos dá de pobreza, nós podemos compreender que todo mundo nessa realidade, independente de nascer em família rica ou de nascer em família pobre, já nasce pobre, né? Porque você nasce sem dente, você nasce sem saber andar, você nasce sem saber ler, sem saber escrever, você nasce sem conhecer o sistema. Desde o primeiro momento em que seu corpo físico sai para essa realidade, ele é completamente dependente de uma bateria de fatores que vai durar uma série de tempo para serem geradas pela própria pessoa, né? Para que ela não dependa dos pais, para que ela não dependa do Estado, para que ela não dependa da sociedade. Então, todo mundo nasce pobre nessa realidade física justamente para ter de relacionar-se com os próprios pais e ter de relacionar-se com a sociedade. E para que os pais e a sociedade tenham que relacionar-se com as futuras gerações que vão nascer, né? E é justamente aí que começa o processo da inveja, né? Porque não é todo mundo que tem acesso às necessidades básicas que impedem as pessoas de serem pobres. Então, quer dizer, pobreza não tem nada a ver com dinheiro, pobreza tem a ver com o sistema dentro do qual a gente vive, que graças ao catolicismo cristão se transformou em algo orgânico e profundo, e graças ao protestantismo cristão é curado, né? Então a maioria das almas do catolicismo ainda tem que evoluir para o protestantismo, uma vez que são recicladas e não conseguem dar sentido à própria vida livre de religião,
para poder compreender, né, o valor do próprio trabalho ao invés de viver de assistência, de esmola ou de exploração, que é algo que a Igreja Católica fez em Espanha, em Portugal, e que nos países protestantes não foi feito, fazendo com que as pessoas dos países protestantes tenham muito mais valor moral a respeito de como se deve sustentar e manter a própria realidade. E o que é inveja? A inveja é justamente o sentimento de angústia, de raiva perante ao que os outros têm ou ao que os outros são. Querer sempre e exatamente aquilo que é dos outros, jamais se contentar com aquilo que é seu. E o processo da inveja cria aquilo que nossos médicos chamam de estado de perversão. E aí, pesquisando, eu descobri que perversão é um termo psiquiátrico italiano, se não me engano, de pervertere, criado justamente na Idade Média e depois do Renascimento, para definir certas práticas sexuais, como a pedofilia, como a coprofilia, como a zoofilia, como todas as práticas sexuais existentes na nossa realidade, que geram justamente estados de neurose e de psicose. Então, quer dizer, a inveja é algo que está profundamente relacionado com a sexualidade, né? E é por isso que na realidade física as pessoas competem, as mulheres competem quem tem mais teta e mais bunda, os homens competem quem tem o pau maior, né? E tudo isso acontece justamente para manter as pessoas aprisionadas em um universo instintivo que faz com que elas não queiram perceber ou que elas não queiram resolver principalmente a própria pobreza, a própria inveja e esses outros processos que evoluem para charlatanismo e mitomania, os quais a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Então, quer dizer, esse processo da inveja, que é uma angústia, uma raiva com o que é do outro, uma incapacidade de estar satisfeito com o que é seu, ele acaba gerando esses processos que a psicologia trata como neurose e psicose. E é aí que surge o charlatão, é aí que surge, né, o mentiroso profissional. E é curioso, porque a origem da palavra charlatanismo, ela está em todos os idiomas, ela está relacionada exclusivamente com o exercício ilegal da medicina. É somente no idioma português, aonde o equivalente seria exatamente a palavra parlapatão, né? Mas a palavra charlatão ou charlatanismo no português, ela está designada para vendedores. A princípio era para vendedores de ervas e curandeiros, né? Mas hoje em dia nós podemos dizer que isso vale para qualquer profissão, né? Graças aos pastores, graças aos párocos, padres, graças aos políticos. Hoje em dia você encontra charlatão em todos os setores da sociedade. E essas pessoas justamente se definem por vender, seja uma ideia, seja um produto, que não funciona e que é fraude. E foi justamente o que aconteceu com o meu irmão Paulo Castilho ao longo da vida profissional dele, né? Curiosamente, apesar de me desprezar toda a vida e me ridicularizar por seguir o caminho da yoga, por seguir o caminho das terapias, enquanto ele era um jornalista e trabalhava na televisão, curiosamente, quando eu fui embora do país anos depois, ele abandonou tudo isso para ir justamente formar-se em uma técnica terapêutica, com todas as técnicas terapêuticas que existem disponíveis, e sendo meu irmão, ele elegeu justamente uma técnica terapêutica que são as barras de Assis, que foi criada por um pedófilo declaradamente com problemas fora do Brasil. Ele não vive no Brasil, o tal do Gary Douglas, mas enfim, um cara que teve problemas e foi acusado de pedofilia, etc e tal. Esse cara criou uma técnica terapêutica e foi justamente essa técnica terapêutica que o meu irmão elegeu para se desenvolver, né, como ativista quântico, como ele se define. Agora, claro, tudo isso que ele vende para essas pessoas, ele não consegue aplicar na relação dele comigo, justamente alegando que a minha maneira de ser é insuportável, que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que ser diferente, que eu posso estar equivocado, entre outras coisas que ele acredita, mas ele não sabe. E aí, quando ele vê que eu sei, ele adentra nesse processo da inveja, né?
Então, quer dizer, ele sempre foi invejoso desde a infância. Esse excesso de energia de inveja e não resolver isso, não tratar isso, transformou ele num charlatão profissional, ainda que esteja ali na cara e no semblante dele, né? O quanto ele precisa de ajuda e não tem condições nenhuma de ajudar ninguém, como ele deixou claro durante as tentativas de contato comigo desde o dia do meu aniversário, há um mês atrás, na nossa primeira live. E claro, o último estágio dessa enfermidade é justamente o mitômano, né? Que é a mitomania, que também pode ser definida como a pseudologia fantástica, a mentira patológica. Os mitômanos são justamente as pessoas que acreditam nas invenções do próprio inconsciente, né? Justamente por quê? Porque quando as pessoas erram, elas sentem culpa, elas se sentem mal. Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de ferir, a não ser que você seja sádico, a não ser que você tenha uma patologia, né? Mas inclusive as pessoas sádicas, as pessoas más, elas têm o seu momento de ressaca, elas têm o seu momento de arrependimento e elas sofrem muito por serem mentirosas, por serem más, por serem sádicas, por serem cruéis, por serem trapaceiras, entre outras coisas que meu irmão sempre foi. E por que é assim? Porque a pessoa tem a necessidade de negar, ela tem a necessidade de não ser responsável pelos traumas que ela cria, como o meu irmão criou através de eventos que eu citei 2 aqui hoje, né? O lance da TV e do martelo e me atirar o carrinho escada abaixo quando eu tinha 1 ano e meio, né? Então quer dizer, que sentimentos, que obsessão é essa que faz com que a pessoa, até hoje, eu com 40 e ele com 45, até hoje ele tenta fazer a mesma coisa, né? Ele gosta de bater, de quebrar as coisas e colocar um martelo na minha mão para que eu apanhe, seja do meu pai, seja das pessoas que puderam contar com ele para me processar, para tentar me extraditar, para me prejudicar de qualquer maneira, eu estando na Espanha e essas pessoas estando no Brasil sem nunca ter me conhecido. Então é uma história de traição muito triste, não só da minha família, mas a de todo invejoso, a de todo pobre, a de todo charlatão e a de todo mitômano. De maneira que a pessoa não consegue ser responsável pelos traumas que ela cria e vive num estado permanente de fuga, onde ela coleciona mentiras e desculpas que fazem com que ela viva num eterno estado de negacionismo, né? É a incapacidade de reconhecer os próprios karmas, os próprios fracassos, as próprias frustrações e trabalhar com essas. E a única saída para uma pessoa que faz isso realmente é eternizar-se como vítima, que é o que o meu irmão faz consecutivamente. Ele tinha 6 aulas de yoga para fazer, fez acho que 1, e psicoterapia remota ele aguentou fazer 2 só. E é curioso, porque durante todo esse processo, o trabalho dele era criar situações de discordância, né? Para desviar o foco das coisas, justamente para que ele pudesse ter o controle da situação, né? Então ele repetia frases muito interessantes, como: nós estamos evoluindo juntos, eu também estou te ajudando, você tem que aceitar isso, né? Então é muito interessante reconhecer a esquizofrenia através de certas frases que eu ouvi a vida inteira na boca de diferentes pessoas. E agradeço essas pessoas, porque graças a isso eu pude descobrir quem eu realmente sou, que é médico animósico, arcon-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. E felizmente, para todo esse quadro degenerativo, enfermo, demente, criado pela pobreza, pela inveja, pelo charlatanismo e pela pseudologia fantástica, né, pela mitomania, existe cura, existe tratamento que é bastante simples, que consiste justamente em praticar yoga de forma disciplinada, intensa, monástica e religiosa, como um verdadeiro samurai, se possível 2 vezes por dia, pelo menos 45 minutos, asanas, mudras e pranayamas. E também pegar pesado na psicoterapia, justamente porque essas pessoas elas têm uma necessidade de verbalizar as próprias impressões e os próprios sentimentos muito maior do que uma pessoa que não tem essas enfermidades, que não tem essas limitações, esses problemas. E é justamente através dessas verbalizações que a pessoa pode entrar em contato com as próprias mentiras, com as próprias contradições que ela não desiste de sustentar, porque as pessoas que acumulam muita mentira, elas acabam por se perder no meio dessas mentiras todas, de maneira que fica muito difícil regressar ao seu eixo sozinho, né? E por isso as
a yoga e a psicoterapia são os tratamentos mais indicados para as pessoas pobres, invejosas, charlatãs e mitômanas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Acredito que ele deva servir para que o meu irmão seja uma pessoa menos arrogante, menos mentirosa, menos charlatã, menos invejosa, menos mitômana. E a novidade é que agora, todos os domingos, durante o mês de junho e julho, nós estaremos realizando lives, transmissões ao vivo aqui no nosso canal, às 15 horas do Brasil, 20 horas de Barcelona, se você está na Espanha. Gostaria de convidar a todos para estarem amanhã presentes em nossa live, em nossa transmissão ao vivo, que se repetirá todos os domingos, às 15 horas do Brasil e às 20 horas de Barcelona. Muito obrigado a todos, caros amigos e amigas, admiradores, críticos e pessoas que acompanham o nosso trabalho. Até amanhã e até as nossas próximas videopalestras, seja em idioma português, seja em idioma castelhano. Namastê!